Boa noite. Vamos iniciar esta live sobre a mulher vestida de sol, recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Hoje, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, vamos falar um pouco sobre a nossa mãe. Vamos falar sobre aquela mulher vestida de sol que aparece hoje na segunda leitura da Santa Missa, no capítulo 12 do Apocalipse. Vamos prestar atenção. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sob a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Da cabeça aos pés, esta mulher é luminosa. É uma mulher luz. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Primeira carta de São João 1:5. Esta mulher, cheia de luz, portanto, cheia de Deus, é aquela que um dia o anjo saudou como cheia de graça. Deus reuniu todas as águas e a chamou mar, dizia Santo Antonino, citado por São Luís Maria Guilhom de Montfort. Deus reuniu todas as graças e a chamou Maria. Se você pudesse fabricar a sua mãe, como você a faria? Nenhum de nós pôde fabricar a própria mãe, mas Deus pôde. Como você faria a sua mãe? Você colocaria nela todas as qualidades e tiraria dela todos os defeitos. Ora, Deus podia fazer isso com a sua mãe, e é o que ele fez. Tirou de sua mãe todos os defeitos. Qual o maior deles? O pecado, até mesmo o pecado original. Aquele pecado herdado de Adão. Colocou nela todas as graças, de modo que ela aparece radiante, brilhante. Quando perguntaram a Santa Bernadette, Nossa Senhora é bonita? Ela respondeu, se Nossa Senhora é bonita, se você visse Nossa Senhora, o seu desejo seria morrer para vê-la eternamente. É esta mulher vestida de sol que aparece aqui no Apocalipse, grávida. Grávida de quem? De um menino. Um menino que vai reger as nações com cetro de ferro. Mas quem é este menino? Isto já está no Salmo 2. Este menino é o Messias, que vem reger as nações com cetro de ferro. Esta mãe do Messias é Maria. E São João, que é o vidente do Apocalipse, era grande amigo de Nossa Senhora, porque ele a recebeu em sua casa,
quando Jesus, morto na cruz, a entregou a ele. E ele poderia dizer o que antes dissera a Isabel: quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Ele, tão íntimo de Maria Santíssima, certamente teve a visão dela como esta mulher vestida de sol. É verdade que Maria e a Igreja são intercambiáveis. O que a Igreja fala de Maria, fala da Igreja. O que se fala de Maria na Bíblia, fala-se da Igreja e vice-versa. A Igreja é santa, Maria é santa. A Igreja é mãe, Maria é mãe. Fora da Igreja não há salvação, fora de Maria não há salvação. A salvação veio dentro de Maria. Mas esta mulher que aparece aqui no capítulo 12, ela é de maneira bastante evidente Maria. Você pode também, secundariamente e legitimamente, atribuir à Igreja o significado desta visão. Mas o sentido primário e imediato é Maria, não há dúvida. Porque a Igreja nunca aparece no Novo Testamento como mãe do Messias. Não. No Novo Testamento, a Igreja aparece como esposa de Cristo. Ela é a Jerusalém Celeste, ela é a esposa do Cordeiro, ela é o corpo do qual Cristo é a cabeça e Cristo é o Salvador do corpo, e isto é o mistério do amor conjugal de Cristo pela Igreja. Mas a Igreja nunca aparece como alguém que é mãe de Jesus. Como aqui aparece uma mulher dando à luz grávida a um menino, e este menino é o Messias, esta mulher, em primeiro lugar, é Maria Santíssima. Onde ela está? No céu. Está na glória celeste. Esta é uma das passagens que justificam o dogma da Assunção. Maria Santíssima, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Além disso, vendo Maria Santíssima tão radiante, tão cheia de luz, esta passagem vem reforçar, fundamentar o dogma da Imaculada Conceição. Segundo este dogma, definido pelo Papa Pio IX, que agora é Beato Pio IX, em 1854, Maria Santíssima foi preservada da mancha do pecado original em previsão dos méritos de seu Filho Jesus Cristo. Que coisa bonita, não é? Então, nós fomos livres do pecado original depois do nosso batismo. Maria Santíssima também foi livre do pecado original. Ela também foi salva. E por isso ela pode chamar a Deus de Salvador. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Mas ela foi salva de modo mais excelente. Ela não chegou a contrair o pecado original e depois foi purificada pelo batismo. Não! Ela já foi concebida sem o pecado original. Mas quem mereceu isso para ela? Resposta: seu filho Jesus. Mas o seu filho Jesus, que já existia como Deus desde toda a eternidade, ainda não havia se feito homem. Ele não se tinha encarnado, não tinha nascido, não tinha se oferecido ao Pai na cruz por nós. Como é que este filho mereceu isso para ela? Digamos que ela recebeu por antecipação os frutos da redenção de seu filho. Maria foi redimida. Maria é a primeira redimida. Jesus é o Redentor universal. Todos nós fomos salvos por ele, inclusive sua mãe, Maria Santíssima. Só que ela foi salva por antecipação. Quando você vai comprar uma mercadoria e não tem dinheiro,
O que você faz se o comerciante é seu amigo e confia em você? Você pega a mercadoria para dar o dinheiro depois, em previsão de um pagamento futuro. Maria Santíssima foi liberta do pecado original, preservada do pecado original, em previsão do pagamento que Jesus iria fazer na cruz por ela. Uma coisa é você cair no buraco e depois ser retirado de lá. Todos nós caímos no buraco do pecado original e fomos retirados pelo batismo. Maria Santíssima não chegou a cair no buraco. Ela foi salva antes de cair, ela foi preservada. E este é o modo mais excelente de salvar. Portanto, ela, salva do pecado, nunca foi pecadora. Ela chama a Deus de Salvador, não porque ele tenha retirado a ela de um pecado, não. Porque ele não permitiu que o pecado original manchasse a sua alma, encheu-a de graças e ela sempre foi fiel a esta graça, de modo que nunca cometeu o mínimo pecado venial, totalmente cheia de Deus. Para falar a verdade, melhor ainda do que imaculada é cheia de graça. Porque você pode não ter a mácula do pecado, mas também não ter a graça, que é a vida de Deus em nós. Imaculada é sem mácula, é uma coisa negativa. Cheia de graça é com graça, é uma coisa positiva. Um animal, vamos imaginar, um cachorro. Quando um cachorro é concebido, ele é concebido sem o pecado original, evidentemente, porque ele não é descendente de Adão. Ele não traz na sua natureza canina a mancha do pecado original. Um cachorro não tem pecado, mas o cachorro não tem a graça. Um cachorro nunca vai poder chamar a Deus de pai. Um cachorro não é filho de Deus, um cachorro não é membro da igreja, um cachorro não é herdeiro do céu. Esta terra, os astros e o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Um cachorro nunca vai poder gozar da vida divina, a graça. Maria Santíssima, Imaculada, sem pecado, é mais do que isso, é cheia de graça. E a plenitude da graça dela transborda em nós. Cheia de graça, ela é também a medianeira de todas as graças. As graças passam pelas mãos dela para chegar até nós. Que coisa bonita, não é? Isso é uma coisa tão linda que nos faz lembrar os contos de fadas. Os contos de fadas são maravilhosos, só tem um defeito. Tudo que nós ouvimos nestes contos não existe. Este é o único defeito deles. Quando vemos essas coisas maravilhosas sobre Maria Santíssima, nós nos admiramos, nós nos extasiamos e nós, agora vem o mais bonito, ficamos confortados porque o que falamos dela é verdade. Ela existe. Ela está no céu. Ela está vestida de sol. Ela nos conhece com amor sobrenatural, porque ela é cheia de graça e no céu cheia da glória. E com este conhecimento sobrenatural, ela é capaz de nos amar com amor sobrenatural. Ela ama a mim mais do que a minha mãe terrena me ama e mais do que todas as mães juntas amariam um filho. Saber que eu sou conhecido e amado por Maria é causa de alegria. Saber que ela no céu não me abandona, mas ela tem cuidado de mim,
como teve cuidado pelos noivos das bodas de Caná quando faltou o vinho, é maravilhoso. Saber que Maria Santíssima tem pressa em me socorrer, como foi apressada nas montanhas de Judá para visitar a sua parenta Isabel, isso me enche de alegria. Saber que um dia eu vou estar com ela, com minha mãe estarei, na santa glória um dia, me enche de esperança. Eu não sou órfão, eu tenho mãe. E aquela que é minha mãe é também mãe de Deus. Veja que coisa linda, gente. E aqui nós temos que explicar alguma coisa que os nossos irmãos separados nem sempre entendem. Maria é mãe de Deus. Como assim? Ela é mãe de Deus porque ela gerou, comunicou à natureza humana aquele que já era Deus desde toda a eternidade. Mas como homem, ele passou a existir por causa dela. Ela deu origem a Jesus como homem. A pessoa divina de Jesus é eterna, mas como homem ele teve origem em Maria. Ele recebeu do Pai, desde sempre, a natureza divina. Recebeu da mãe, no tempo da encarnação, a natureza humana. Portanto, segundo a geração eterna do Pai, ele é Deus desde sempre. Segundo a geração temporal da mãe, ele se tornou homem para a nossa salvação. E a mãe daquele que é Deus é mãe de Deus. A mãe é mãe de uma pessoa. Se essa pessoa é Deus, é mãe de Deus. A minha mãe é mãe do padre? Não, ela não é mãe do padre, porque ela não gerou o sacerdócio. Mãe não é mãe de uma profissão, não é mãe de uma qualidade, não é mãe de uma natureza, é mãe de uma pessoa. Minha mãe é minha mãe. Se eu sou padre, ela é mãe do padre. Maria é mãe de Jesus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Não existe mãe da divindade. Existe simplesmente a mãe de uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Esta pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso já foi esclarecido há muito tempo no Concílio de Éfeso, no ano 431, quando Nestório queria negar esta verdade, dividindo a pessoa de Cristo em duas e dizendo que Maria era mãe só da parte humana de Jesus e não da parte divina. Que confusão! Graças a Deus, com o Concílio de Éfeso, isso foi definido, foi pacificado, esclarecido, e hoje nós chamamos Maria, de fato, de Mãe de Deus. Mas como a criatura pode ser mãe do Criador? É uma coisa maravilhosa. É um mistério que assombra os anjos, mas não é um absurdo. Não é uma coisa irracional. Está acima da razão, mas não é irracional. É um mistério da bondade de Deus por nós. Ele quis fazer isso. A criatura gerar o Criador. Mas se você quer uma prova bíblica disso, leia a visita de Nossa Senhora Santa Isabel em São Lucas. Logo no início do Evangelho, Maria Santíssima, depois de receber o anúncio do anjo, foi às pressas visitar a sua parenta Isabel, que estava grávida. Subindo as montanhas de Judá, ela foi até lá e visitou a sua parenta, saudando-a. Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando seu filho, João Batista, saltou no seu ventre,
e com um grande grito disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quem foi que falou isso? Foi Isabel. Mas foi Isabel cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo é que ela chamou Maria de mãe do meu Senhor. O que é meu Senhor? Meu Senhor é a tradução de Adonai. Adonai é a palavra que os judeus empregavam para evitar falar o nome divino, Javé, aquele que é. Mãe do meu Senhor, mãe de Adonai, é mãe de Javé, é mãe de Deus. E quem falou isso? Foi Isabel? Foi Isabel cheia do Espírito Santo. Certa vez eu estava tentando falar sobre isso com um amigo meu, protestante, e ele não queria concordar. Ele disse, não, deveria haver na Bíblia alguma afirmação de Maria dizendo eu sou mãe de Deus. Mas se ela dissesse isso, não teria tanto valor, porque ela estaria dando testemunha de si mesma. Quem pode dar testemunho de si mesmo? O testemunho é dado por outro. Alguém dá testemunho de mim. E se este outro que dá testemunho de mim é o próprio Deus, ou, se preferirem, o Espírito Santo falando pela boca de Isabel, esse testemunho não falha. Maria é mãe de Deus, uma criatura mãe do Criador. Que coisa maravilhosa! Como Deus é bom porque nos deu esse mistério. São mistérios, não são irracionais, mas são maravilhosos, estão acima da natureza. Como é o mistério de Deus se fazer homem sem deixar de ser Deus. Como é o mistério de Jesus estar presente realmente sob a aparência do pão e do vinho, com o seu corpo, sangue, alma e divindade no sacramento da Eucaristia, é um mistério. A ressurreição do nosso corpo, que ressurgirá glorioso como Cristo, é um mistério. São coisas que superam a nossa inteligência, mas não contradizem a inteligência. Por isso é maravilhoso nós sabermos que tudo que falamos de Maria, além de ser lindo, nunca será suficiente. Conforme diz o ditado latino, de Maria nunquam satis. De Maria nunca se dirá o bastante. De Maria nós estamos sempre falando, mas sempre teremos muito mais a falar. O assunto da Mariologia é inesgotável. Mas se quisermos condensar em poucas palavras o que a Igreja tem para nos ensinar sobre Maria, nós diremos primeiro que ela é mãe de Deus, que é o título principal. E nós hoje, depois da reforma litúrgica, louvado seja Deus, iniciamos o ano civil com uma solenidade. O dia 1º de janeiro, dia santo de guarda, solenidade de Maria, Mãe de Deus. Depois, nós temos o dogma da virgindade perpétua, porque quando o anjo anunciou a ela que seria mãe de Deus, ela fez uma pergunta: como poderá ser isto se eu não conheço o homem? Significa que não apenas ela era virgem, mas tinha a intenção de manter a virgindade. Ela tinha intenção, senão a pergunta não teria sentido. Eu não conheço o homem, mas conhecerei. Eu sou virgem, mas deixarei de ser. E assim eu conceberei e darei à luz um menino. Mas não. Ela objetou que, além de virgem, entenda-se muito bem, ela tinha feito o voto de virgindade. E o anjo respondeu corretamente: ela não vai perder a virgindade. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E para ilustrar que Deus tem poder de fazê-la conceber e dar à luz sem perder a virgindade, de maneira milagrosa, o anjo prossegue: eis que também Isabel, tua parenta,
concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Portanto, Maria Santíssima, uma jovem virgem, concebendo e dando à luz, sem perder a virgindade. Isabel, uma anciã estéril, que agora dá à luz, tudo isso porque para Deus nada é impossível. E Maria Santíssima responde: aqui está a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É a sua humildade, é a sua prontidão em obedecer e a sua pureza. Como poderá ser isto se eu não conheço o homem? A virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto, por meio de um parto milagroso, no qual Jesus não destruiu, mas consagrou a integridade dela, é um dogma de fé. Primeiro, portanto, a maternidade divina, Maria, Mãe de Deus. Depois, a virgindade perpétua, sempre Virgem Maria. Depois, a Imaculada Conceição. Ela já foi concebida no ventre de Santana, sem a mancha do pecado original, em previsão dos méritos de seu filho Jesus. Sim, ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Portanto, Jesus salvou Maria, e ela salva, ajudou-nos na obra da salvação, oferecendo o seu Filho por nós. Coisa bonita, não é? Então, a terceira verdade, o terceiro dogma mariano é a sua Imaculada Conceição, que celebramos hoje, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi encontrada, o povo chamou Aparecida, nas águas do rio Paraíba. E o quarto dogma mariano é o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Terminado o curso de sua vida terrestre, Maria Santíssima foi assunta, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Este dogma é mais recente, ele foi definido pelo Papa Pio XII em 1950. Os dogmas não são inventados, não são criados, eles são explicitados pela Igreja, porque o conhecimento da Igreja sobre o depósito que nos foi revelado vai crescendo. A verdade é uma só, mas o conhecimento que nós temos da verdade vai se aprofundando. E como a Igreja tem o carisma da verdade, de vez em quando ela nos agracia com definições solenes de fatos firmes, inabaláveis. Por exemplo, a Maria Santíssima foi concebida sem a mancha do pecado original, Imaculada Conceição, definida pelo Beato Pio IX em 1854. Depois, Maria Santíssima foi assunta ao céu em corpo e alma, definido pelo Papa Pio XII em 1950. E assim, nós vamos crescendo em conhecimento sobre a Mãe de Deus. Conhecendo, podemos amar mais, e amando mais a ela, amamos também o seu Filho Jesus. Porque Maria é um caminho para chegar a Jesus, assim como Jesus é o caminho para chegar ao Pai. Nesta solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nós devemos meditar na nossa vocação de brasileiros de sermos como ela. Como é que Maria apareceu? Apareceu uma maneira meio estranha de falar. Como ela foi encontrada, como ela foi achada. Ela foi achada nas margens do rio Paraíba. 3 pescadores já estavam desistindo de uma pescaria inútil, frustrada. Eles precisavam pescar para encontrar alimento
para uma refeição que seria dada para o governador na cidade de Guaratinguetá, quando lançaram a rede mais uma vez e encontraram o corpo de uma imagem. Lançaram uma segunda vez e encontraram a cabeça do mesmo corpo, que coisa estranha. Lançaram uma terceira vez e encontraram peixes em quantidade. Então essa pescaria é quase milagrosa. Um dos pescadores, que era Felipe Pedroso, juntou a cabeça e o corpo da imagem, colou e levou-a para a sua casa. Que coisa bonita! Ele poderia dizer: quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Senhor? E na sua casa, em que ele fez um pequeno oratório para ela, começaram a ocorrer milagres. A imagem é muito tosca, ela é feita de terracota e ela não tem feições delicadíssimas, ela não é uma obra de arte maravilhosa, não. Isso é que nos assusta. Deus escolheu para nossa padroeira, Maria Santíssima, sob aparências tão simples e até rudes. Por quê? Para nos ensinar alguma coisa. Primeiro, para nos ensinar que nós devemos ver a pessoa de Cristo e a pessoa de Maria Santíssima também nas pessoas simples, nas pessoas pouco atraentes. É importante. Jesus está escondido em cada criancinha por nascer. E Maria Santíssima está oculta em cada gestante que nós assistimos. Bom saber disso. Maria Santíssima também apareceu desse jeito no Rio Paraíba para indicar como ela preza a humildade. Por que a imagem estava partida, a cabeça separada do corpo? Possivelmente, quem esculpiu ou plasmou a imagem jogou-a no rio porque ela se quebrou. É possível, é uma hipótese. Uma imagem se quebra, vamos fazer o que com ela? Vamos queimar? Não dá para queimar a terra. Vamos jogar no rio, é um destino mais digno. É possível isso. E esta imagem, que havia sido feita por alguém, jogada no rio, foi depois recuperada milagrosamente em uma pescaria. Depois fez-se um oratório doméstico para ela, depois uma igreja, depois uma basílica, depois mais uma basílica, a Basílica Nova, que foi consagrada pelo Papa São João Paulo II quando ele visitou o Brasil em 1980. A Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A nossa padroeira, ela é silenciosa. Padre, será que ela é um ídolo? Não. A imagem de Nossa Senhora Aparecida não é um ídolo. Mas as pessoas rezam para essa imagem como se ela tivesse um poder. Quem tem poder é Nossa Senhora. A gente reza para a imagem dela. Alguém aqui já leu José de Alencar? Você já leu? Não, você não leu José de Alencar. Você leu os livros de José de Alencar. Isto se chama metonímia. Você já comeu um prato de vatapá? Não, você comeu o vatapá. O prato você deixou. Mas você chama o vatapá pelo prato. Você chama o autor pela obra. Você chama Nossa Senhora pela imagem. É uma metonímia. Eu estou diante de Nossa Senhora. Não estou diante da imagem dela. Mas essa imagem me lembra Maria. Isso não é idolatria. Isso é um recurso audiovisual. Já houve no Antigo Testamento certas imagens que foram mandadas fabricar pelo próprio Deus. Uma delas foi a serpente de bronze, que Deus mandou que Moisés fabricasse, erguesse numa haste no deserto, e todo aquele que fosse mordido de cobra por causa do seu pecado e olhasse para a serpente erguida numa haste, ficava curado. Mas essa serpente não era um ídolo? Não.
Por quê? Porque o ídolo é a imagem de um falso Deus ao qual se presta culto. Como a serpente não era um falso Deus, nem se queria prestar culto a ela, ela não era um ídolo. Maria Santíssima não é Deus, muito menos falso Deus. A imagem de Maria Santíssima é uma recordação, respeitamos a ela, porque ela representa a nossa mãe. E o respeito que nós, brasileiros, temos por essa imagenzinha tão pequenina, de pouco mais de 30 centímetros, que fica lá no Santuário de Aparecida e que já foi alvo de tantos atentados. O respeito que nós temos por ele remete-nos ao respeito pela Mãe do Céu. Quem honra a mãe, honra também o retrato dela. Se você ama a sua mãe, você gostaria que alguém rasgasse o retrato dela? Mas o retrato não é sua mãe. Não. Mas por respeito à sua mãe, você gosta que respeitem o retrato também. Assim, nós brasileiros coroamos Maria Santíssima, coroamos Nossa Senhora Aparecida. E quem fez isso antes de nós foi a princesa Isabel, que colocou nela uma coroa, que a revestiu com um manto real e desejou que ela reinasse no Brasil, ainda que ela própria, princesa Isabel, não pudesse eventualmente sentar-se no trono. Palavras lindas, não é? De uma princesa coroando a rainha do céu para ser a nossa rainha. Devemos levar isso a sério. O Brasil pertence a Maria. Ele não pode pertencer ao dragão cor de fogo com 7 cabeças, que no Apocalipse, no mesmo capítulo 12, aparece fazendo guerra contra a mulher, fazendo guerra contra a criança que é arrebatada e vai para junto de Deus, alusão à sua ressurreição e à sua ascensão ao céu, e também guerra contra os descendentes da mulher, que somos nós, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Se nós pertencemos ao exército desta mulher, ótimo. Se não pertencemos, então pertencemos ao dragão. Neste combate não há neutralidade. Não é possível. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo desperdiça. Este combate virá até o fim dos tempos, e nós temos que escolher de que lado ficamos. Eu já escolhi. Eu sou de Maria. Aqui está a minha corrente indicando a minha escravidão a ela. E você? Claro que esta escravidão é livre. Como assim, padre? Eu sou escravo por amor. Livremente eu renunciei à minha liberdade, para poder assim seguir a ela na qualidade de escravo e assim mais facilmente seguir a Cristo como escravo. E desta maneira gozar da liberdade dos filhos de Deus. Nada nos liberta mais do que livrar-nos da nossa vontade própria. A nossa vontade própria é tirânica. Ela nos oprime e nos escraviza. Quando nós nos entregamos a Maria Santíssima, que é uma maravilhosa Senhora, quando nós nos entregamos por ela a nosso Senhor Jesus Cristo, que é um misericordiosíssimo Senhor, nós nos libertamos de nós mesmos. Não somos mais joguetes dos nossos caprichos, das nossas opiniões, dos nossos desejos. Estamos tranquilos. Esta é a tranquilidade de quem se consagra a ela e por ela a Jesus na qualidade de escravo. Já fiz esta consagração quando eu ainda era seminarista. Guardo até hoje a fórmula em que eu assinei o meu nome para ser escravo para sempre. Eu só lamento que eu tenha demorado tanto para tomar esta atitude. Se você não tomou ainda, peço que não faça como eu. Que seja rápido, porque cada vez que você se apressa em se entregar a Maria Santíssima, mais você está facilitando a sua ascensão ao céu,
a sua aproximação da perfeição e a glorificação de Deus. Maria Santíssima, Mãe de Deus, Virgem perpétua, concebida sem pecado original e assunta ao céu em corpo e alma, é aquela mulher forte. Forte como, Padre? De mil maneiras. Forte porque ela suportou a paixão de Jesus de pé. E uma mulher fraca não faria isso. Suportaria gritando, arrancando os cabelos, rolando e espumando no chão, dando gritos histéricos. Maria suportou essa dor agudíssima de pé. Por quê? Porque ela creu e porque ela esperou. A fé e a esperança de Maria, unidas à sua caridade, fizeram com que ela suportasse esta dor de pé. Estava de pé sua mãe. Stabat Mater Dolorosa. Stabat é uma palavra latina que quer dizer estava firme. Assim estava Maria ao pé da cruz, firme, mulher forte, mulher verdadeira, mulher com toda a sua ternura, com toda a sua delicadeza, com sua atenção aos detalhes, mulher com a sua maternidade, porque ser mãe e mulher é a mesma coisa, com o seu acolhimento, mas firme. Eu louvo a presença de Maria ao pé da cruz. Mas eu louvo de um modo especial a ausência de Maria no sepulcro. No terceiro dia, algumas mulheres foram ao sepulcro de manhã para pegar aromas a fim de colocar no corpo, no cadáver de Jesus. Entre elas estava Maria Madalena, a primeira a chegar e a última a sair, procurando insistentemente o Senhor. Essas mulheres, coitadas, procuraram entre os mortos aquele que estava vivo. Assim disse o anjo a elas. Entre elas não estava Maria. Maria é ausente do sepulcro. Por quê? Porque ela creu. Naquela atmosfera de dúvida, em que ninguém sabia o que fazer, em que os apóstolos estavam aturdidos, em que as mulheres estavam apavoradas porque viram o sepulcro vazio, que deveria ser a coisa mais normal, Jesus falou que ia ressuscitar, em que os apóstolos não queriam acreditar nas palavras das mulheres, aquela confusão toda, Maria estava tranquila e calma. Ela não foi ao sepulcro, e ela mereceu receber em seu lar a visita do Senhor. Maria ausente do sepulcro, que coisa linda! Nós devemos ser como ela. Em vez de querer lançar perfumes em um cadáver que não existe, em vez de fazer recalchutagem no homem velho, devemos jogar fora esse homem que se corrompe ao sabor das concupiscências, para nos revestirmos de Cristo, Filho de Maria, sabedoria encarnada, e para segui-lo levando a nossa cruz todos os dias de nossa vida. É assim que devemos fazer. Nós, imitando Maria, não devemos mais olhar para o cadáver que não existe, mas para Jesus vivo, glorioso, ressuscitado e que nos chama à vida. E, aliás, eu pergunto a vocês, algum de nós venera o cadáver de Jesus? Se venera, está errado, porque tal cadáver não existe. Jesus está vivo. Onde? No Santíssimo Sacramento e no céu. No céu ele está com seu corpo glorioso, no sacrário também ele está. E quando você comunga, quando você entra em comunhão com o corpo de Cristo, você não está comendo um cadáver, não! Você está entrando em comunhão com um corpo vivo, mas é um corpo glorioso.
É um corpo cheio de glória, de luz, um corpo que não precisa mais de deter-se diante da matéria, porque ele pode atravessar as paredes. Um corpo que não tem mais sofrimento, nem cansaço, nem morte. Um corpo que não se decompõe como o nosso tende à decomposição. É um corpo diferente, como será o nosso. Mas quando nós comungamos, entrando em comunhão com o corpo glorioso de Cristo, nós já temos um prenúncio de como nós seremos. E a comunhão se torna para nós garantia da ressurreição. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós veneramos o corpo vivo de Jesus, mas na Santa Missa ele não se oferece ao Pai por nós? Se oferece, mas ele não morre. Ele morreu uma única vez e já ressuscitou. Aquilo que ele fez cruentamente uma única vez no Calvário, ele oferece incruentamente em cada missa de que nós participamos. A Santa Missa é o sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Esta é a definição da Santa Missa. E na Santa Missa nós não vemos Jesus, que está oculto sob as espécies eucarísticas, não vemos os anjos que estão adorando Jesus, não vemos Maria Santíssima, mas todo o céu está lá. As almas do purgatório estão ansiosas por receberem alguma graça daquele sacrifício sobre o altar. E nós, se amássemos a Jesus, diríamos o que ele disse ao se aproximar à última ceia: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. A missa não deve ser somente um preceito a ser cumprido. Deve ser algo a ser esperado com ardor, porque na Santa Missa nós entramos em comunhão com o pão da mamãe, o pão que Nossa Senhora nos deu, o pão cozido por ela. O seu ventre, o ventre de Maria, foi quem nos preparou este pão, o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu vos der será a minha carne, dada, entregue para a vida do mundo. Esta é a nossa mãe, Maria Santíssima, a quem nós amamos, e é tão bonito amá-la. Se nós não tivéssemos Maria por mãe, imagine como seria a nossa religião. Sem poder rezar a Ave Maria, que coisa horrível, não é? Sem esperar que ela esteja presente agora e na hora da nossa morte, que coisa triste. Sem acreditar que ela esteja viva, mas que ela estaria numa espécie de sono, sem poder nos conhecer, sem ouvir as nossas preces, num estado de letargia. Que coisa triste. Sem acreditar, sem entender que ela está assunta ao céu. Imagine se alguém dissesse para você que Maria Santíssima foi corroída pela terra. Que isso? Que ela não está no céu junto com seu filho. Ai, não. Isso é uma coisa horrível. Se alguém me desse uma notícia como essa, não seria uma boa nova, seria uma notícia fúnebre. E eu pergunto, por que os nossos irmãos pentecostais gritam tanto e tão alto? Porque no culto deles gritam, quase que esbravejam. Por que será? Talvez eles estejam gritando sem saber alguma coisa como: eu quero a mamãe, eu quero Nossa Senhora,
Eu quero aquilo que me foi tirado. Eu não sei bem o que é, mas está faltando. Eu estou gritando. Por que só os católicos têm direito a Maria e nós não? Por que eles podem chamá-la de Mãe de Deus e nós temos que deixá-la de lado? Por quê? Quem sabe os gritos que eles dão tão alto sejam gritos de falta de mãe. Nós, católicos, temos que corajosamente e com humildade chegar perto deles e dizer: querido irmão separado, nós temos mãe. A mãe que é nossa também é sua. Ela é mãe de toda a igreja. Ela é mãe de todos os batizados. E ela nos ama. E ela não é um conto de fadas. Ela é uma realidade. Ela está esperando por nós no céu. Nós, brasileiros, que temos por padroeira Nossa Senhora sob o título de Imaculada Conceição, temos o dever de ser imaculados. E quando estamos passando por um momento tão crítico como este, devemos pedir a Maria Santíssima que nos livre de tudo aquilo que ofende o seu Filho e de tudo aquilo que agrada o dragão. Poderíamos falar 1000 coisas. Uma delas, que me assusta muito, é a perda da inocência das crianças, a corrupção dos pequeninos, que não têm mais direito à inocência, a corrupção dos jovens, que não têm direito mais à pureza, a corrupção das famílias, que não têm mais direito à estabilidade, à fidelidade, à perpetuidade até a morte. Que coisa terrível! Mas há uma coisa entre as outras que tem um destaque particular. É o crime do aborto. Enquanto o Brasil tiver aborto legal não existe, mas existem atos normativos, como este aqui, que é uma vergonha, que ao arrepio da lei instruem os hospitais públicos a matar crianças com o nosso dinheiro, com dinheiro público. Enquanto houver coisas como essas, isso aqui é uma norma técnica do Ministério da Saúde, que até hoje ainda não foi revogada, enquanto tivermos portarias, normas técnicas, atos administrativos autorizando o que é ilegal e inconstitucional, oficializando o crime, utilizando o nosso dinheiro para matar inocentes, como fizeram com aquela criança de São Mateus no Hospital Cisam do Recife, não devemos esperar a paz para o Brasil. Porque, segundo Santa Teresa de Calcutá, o aborto é o maior inimigo da paz. Se permitimos que uma mãe mate o próprio filho, pergunta Santa Teresa, como podemos impedir que os homens se matem uns aos outros? Volto a repetir o que dizia Dom Manuel Pestana, nosso saudoso bispo. Uma nação que legaliza o aborto não merece subsistir. E mais, o sangue das criancinhas abortadas não é como o de Cristo, um sangue de redenção e de vida, mas um sangue de maldição e de morte. Pensemos naquela criancinha de 23 semanas que foi abortada lá em Recife, no ventre de outra criança de 10 anos. Pensemos o quanto aquela criancinha de 23 semanas, que era uma menina, sofreu quando o médico cruelmente injetou no seu coraçãozinho uma solução de cloreto de potássio. Que crueldade, que maldade! A quem interessa isso a não ser a Satanás, que é o homicida desde o princípio, o mentiroso e o pai da mentira. Se quisermos que o Brasil seja abençoado, muita coisa temos que fazer, mas uma delas, indispensável, é destruirmos o aborto e todo vestígio de aborto. Esta norma técnica aqui, vergonhosa, e outras que vieram depois delas, com outras portarias também,
serão destruídas automaticamente se for aprovado o projeto de lei 2893 de 2019 da deputada Cristo Nieto, um projeto que revoga todo o artigo 128 do Código Penal, todo. E assim destrói não só com o aborto, mas todo vestígio de aborto. Até mesmo a não aplicação da pena ao criminoso desaparece por completo se este projeto for aprovado. Aprovar este projeto é um milagre, mas é um milagre que eu peço a Nossa Senhora. E eu peço que vocês me peçam comigo. Deus que já nos surpreendeu com tantas coisas eu assisti e não esperava ter assistido nos últimos anos. Pode nos surpreender também com uma bênção como essas. Se há uma coisa que devemos pedir com insistência mais do que prosperidade, do que progresso, do que emprego, do que saúde, do que vida longa, isso até os pagãos pedem, devemos pedir a santidade. E devemos pedir que nos afaste do pecado e dos piores pecados. Entre eles se sobressai o aborto, o assassinato direto, voluntário, de um indefeso e um inocente ainda não batizado, que não pôde ainda receber a filiação divina. Eu peço que vocês comigo recorram a Nossa Senhora e ao seu castíssimo esposo São José, que defendeu mãe e filho, Nossa Senhora e o menino Jesus, das mãos de Herodes, para que o Brasil seja livre desta maldição, a maldição do aborto. Vamos encerrar, já estamos no finalzinho, dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Geneviève Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, protege-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.